Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora e Handmade, embaixadora das linhas corrente e faço parte do time de artesãos. E hoje eu trouxe para vocês uma carteira muito fofa que tem o fecho muito divertido. Ela fecha com a linguinha, então é uma carteira de sapo, olha que fofura que ela ficou. Feita com Amigo Love pelúcia e ela fecha com a linguinha. Então, uma carteira super legal, espaçosa, que dá para colocar cartões, documentos. Ficou bem macia e olha que legal o fecho dela. Ficou fofa, né? Aproveitem e já sigam as linhas correntes nas redes sociais, sempre trazendo novas receitas para vocês. Se inscrevam aqui no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem o seu comentário, o que vocês acharam, deixem o seu like e compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar por essa aula. E é isso, bora fazer! Nós vamos começar o nosso trabalho para fazer a carteira do sapinho. Eu vou utilizar aqui o Amigo Love Pelúcia da Cisne. Esse daqui ele é de 85% poliamida e 15% acrílico. O tex dele é o 833 e essa cor que eu estou utilizando aqui é a cor 00255. Gente, esse fio aqui, ele é perfeito para a gente trabalhar a estrutura que a gente precisa dar para nossa carteira, vai ficar incrível. É um fio bem peludinho, olha a textura dele. Bem gostoso e nós vamos deixar a carteira bem estruturada e essa cor é perfeita e maravilhosa. Para este fio, eu vou utilizar a agulha número 5 e nós vamos começar prendendo a linha na agulha. Então, vou segurar o fio, laçar sobre o meu dedo, passar por baixo deste fio, por cima deste outro, puxar aqui para frente e puxar os fios aqui para baixo. Prendi o fio na agulha, deixo esse pedacinho aqui, o menorzinho, e vamos começar a fazer correntinhas aqui no fio do novelo. Então, aqui eu vou fazer no total de 15 correntinhas. Então, fiz aqui 15 correntinhas. Nós temos essa laçadinha que está presa na agulha que eu não considero. Nós vamos pular esta primeira correntinha e vamos vir aqui na segunda. E aqui na segunda, pegando esta alcinha, eu vou fazer pontos baixos. Então, trago para cima, fico com duas na agulha, laço, tiro as duas, venho na próxima correntinha, pegando a alcinha aqui de cima, e vou fazer pontos baixos. Então, aqui na nossa primeira carreira, nós vamos trabalhar pontos baixos, um ponto sobre cada correntinha, até chegar aqui no comecinho. Então, nós vamos ficar com 14 pontos no total. Trabalhei aqui os meus 14 pontos baixos. E aqui, toda virada e início de carreira, nós vamos fazer dessa forma, todo final e começo. Então, nós vamos fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho. Aqui nós temos a laçada na agulha, temos a correntinha que nós fizemos e temos o nosso primeiro ponto aqui. A correntinha é para que a gente consiga trabalhar logo no primeiro ponto. Então, aqui no primeiro ponto, eu vou pegar as duas alcinhas e também fazer ponto baixo. Venho no próximo ponto, pegando as duas alcinhas da cabecinha, laço, trago para cima e faço ponto baixo. Então, esta próxima carreira, também nós vamos fazer toda em pontos baixos até chegar ao final. Fiz aqui meus pontos e deixei o último para fazer aqui com vocês. O nosso último vai estar aqui, a gente não pode esquecer de pegá-lo. Às vezes pode ser que ele fique mais escondidinho. Então, eu recomendo muito que vocês contem todas as carreiras, os pontos. Então, ó, aqui a gente não é ponta, essa pontinha aqui, que é o que a gente vira o trabalho, a correntinha de virada. Aí, os pontos são esses vezinhos que se formam aqui em cima. Eu recomendo que vocês, conforme forem fazendo os pontos, vão contando para o nosso trabalho crescer certinho e retinho. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Falta o de número 14. Nós sempre vamos ter a mesma quantidade de pontos em todas as carreiras. Então, aqui a cabecinha dele está um pouco escondidinho, ó, está um pouco de ladinho. Então, aqui eu pego a cabecinha do ponto, as duas alcinhas, e faço meu ponto, meu último ponto, ponto de número 14. Terminei, nós vamos fazer o começo igual eu mostrei para vocês. Laço, faço uma correntinha, viro o trabalho.
Aqui eu tenho a correntinha e aqui é o meu primeiro ponto. Laço e já começo fazendo o ponto baixo. Então, todas as próximas carreiras é um ponto sobre cada ponto. E aqui, quando chegar no último ponto, ó, não esqueçam de pegar, ele está bem aqui, tá? Aqui é a correntinha, não façam aqui também para não fazer aumento. Então, sempre contem para que a nossa base aqui dele cresça bem retinha. Então, sempre 14 pontos baixos em ida e volta. Eu vou crescer aqui a minha peça, vou ver o tamanho ideal e volto para falar para vocês. E eu subi aqui um total de 21 centímetros. Aí, de acordo com as laçadas de vocês, pode ser que dê diferença no tamanho dos pontos, porque cada ponto é único, então a gente vai fazer através das medidas. Então, aqui o meu está dando 21 centímetros por 12 centímetros. E aqui agora, nós vamos parar de fazer agora e vamos dobrar aqui, fazer essa dobradura, que é a dobradura da carteira. Eu vou dobrar aqui em 8 centímetros, que é a parte da frente de trás, de dentro, né? Onde a gente vai fechar. E eu vou colocar aqui já um marcador aqui do ladinho, para marcar os meus 8 centímetros, mas para ter uma noção mesmo agora dessa segunda parte. Esta parte aqui em cima, como a gente tem 21, eu tenho 8 desse lado, 8 desse outro, e aqui sobrou 5 centímetros. Então, quando chegar aqui nos 5 centímetros, que vai estar mais ou menos aqui da nossa carteira, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então, a gente terminou a carreira aqui, eu já tinha feito uma correntinha, então, ó, terminei a carreira. A partir daqui, eu vou laçar, fazer a correntinha, virar e começar aqui o nosso trabalho. Só que agora, nós vamos fazer aqui a abertura para a linguinha. Aí, aqui, a quantidade de carreiras que eu subi, caso vocês queiram saber, no meu ponto, foram um total de 26 carreiras, tá? Mas façam pelos centímetros. Então, já fiz aqui a correntinha, já virei para começar, vou fazer o meu primeiro ponto, e aqui eu vou fazer no total de 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, também ponto sobre ponto, 4, 5, 6 e 7. Aqui no 8º ponto, nós vamos fazer um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos dentro do mesmo lugar. Então, eu fiz um e vou fazer mais um ponto aqui dentro do mesmo ponto. Venho no ponto do lado, não posso esquecer de pegar ele aqui, vai ficar um pouco apertadinho mesmo. Então, venho no ponto do lado e aqui eu vou terminar a minha carreira. Então, aqui, nessa carreira, nós estávamos trabalhando com 14 pontos e agora, com este aumento, nós vamos ficar com 15 pontos nessa carreira aqui, um pontinho a mais. Terminada, ela ficou assim, então, ó, com esse biquinho que forma aqui, que é da onde vai sair o espaço para a boquinha para sair a língua. E agora aqui nós vamos fazer a correntinha, virar nosso trabalho. Aqui eu vou fazer agora 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Eu vou pular aqui agora 3 pontos. 1, 2, 3. E vou vir aqui no quarto. Então, ó, pulo 1, 2 e 3. Aqui no quarto. E vou continuar fazendo os meus pontos baixos. Então, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ficando assim. Voltamos agora aos 14 pontos. Então, só naquela carreira que a gente fez, ó, deixa eu virar aqui para mostrar, a gente ficou com um ponto a mais,
que é o que vai fazer aqui esse leve biquinho aqui, esse beicinho aqui, né? Pra gente poder ficar com a linguinha aqui pra fora. E agora, aqui, nós vamos fazer mais uma carreira em pontos baixos. Faço uma correntinha, viro e vou fazer os 14 pontos baixos. Aqui eu vou completar os 6 pontos baixos e a hora que passar na correntinha, eu vou fazer os outros 2. Então, ó, já fiz 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no espacinho das correntinhas, vou fazer 2, 1 e 2. E vou continuar. Mais 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E ficou assim. E aqui, nós vamos encerrar aqui essa parte da nossa carteira. Terminada aqui a nossa carreira, nós vamos fazer o seguinte, agora eu vou soltar aqui essa parte. E eu vou usar o outro lado, esse lado aqui de dentro, porque aqui eu tenho os pontos virados para frente, aqui eu tenho os pontos virados na parte de trás. Então, eu prefiro que eles fiquem viradinhos aqui para a parte da frente. Então, esse vai ser o meu lado da frente, o lado que eu vou utilizar. Com a minha agulha no elinho, nós vamos agora fazer o acabamento para essa carreira. Como aqui é a quina, eu vou fazer uma correntinha para que ela fique mais de ladinho, que a gente faça um biquinho aqui na lateral. E agora, eu vou começar a pegar em carreira por carreira. Estão vendo aqui esses espacinhos, ó? Aqui, 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 aqui. Então, sempre aqui nas carreirinhas, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, já vou vir aqui para este primeiro, laço aqui o meu fio aqui embaixo, passo por dentro dessa que está na minha agulha. Aqui o importante é que a gente deixe sempre as laçadinhas do mesmo tamanho, ó. Laço o fio aqui embaixo, subo e passo por dentro dessa que está na agulha. Venho pro próximo, laço, pego aqui embaixo, passo por dentro da que está na minha agulha. Próximo, laço, passo por dentro. E assim eu vou caminhando em volta de toda a borda da carteira. Aqui, cuidado, ó, para não repuxar, tá, os pontos. Ele não pode começar a levantar, ficar repuxado. Então, sempre os pontos mais soltinhos, mas sempre deixando, preservando eles do mesmo tamanho. Então, façam aí o de vocês, a hora que chegar na quina, eu venho aqui fazer a quina com vocês também. Cheguei aqui para fazer a quina, então, vou colocar aqui também na minha quina. E aqui, para virar, para fazer aqui para esse lado, eu vou fazer uma correntinha. E aí, sim, eu vou começar aqui no primeiro ponto. Dessa forma, a gente fica assim com a quina, ó, mais retinha, né? Com a pontinha dela aqui. E aqui a mesma coisa, só que eu vou pegar na parte de baixo. Cheguei aqui no meu último ponto da voltinha. Agora, eu vou cortar o meu fio, deixando um pedacinho para fazer o acabamento. Vou puxar o meu fio para fora. E aqui agora, com a ajuda da agulha menor, eu vou utilizar a agulha 3,5. Nós vamos fazer o acabamento da seguinte forma. Eu tenho aqui o elinho de quina que nós fizemos, né? Aquela correntinha de virada. Nós vamos pegar aqui dentro desta correntinha, nas duas alcinhas, eu vou jogar o meu fio aqui por dentro, como se ele estivesse passando aqui por dentro da correntinha. E nós vamos voltar por dentro da correntinha que nós estávamos trabalhando, que é essa daqui. Assim, a gente simula o ponto como se a gente tivesse continuado. E agora, este fiozinho aqui, eu vou jogar aqui por dentro. Puxo ele pra cá. Aqui, cuidado só pra não apertar aqui no acabamento. Ó, pra ficar certinho. E aqui agora, este fiozinho aqui, eu só vou esconder aqui dentro, passando pelos fios que estão aqui, e passar a colinha
para fazer o acabamento. Deixa eu mostrar aqui como ficou para vocês. A nossa volta toda, olha que bonitinho que fica. Perfeitinho, né? Vou mostrar esse acabamento para vocês. E toda vez que a gente for fazer acabamento, vai ser dessa forma, tá? Então, ó, aqui pertinho de onde eu tiro o fio, de onde meu fio está saindo, eu vou passar por dentro dos pontos. Com a ajuda da agulha menor, ela ajuda a passar mais fácil por dentro, ó. Sem repuxar, e ó, não mexe na parte do outro lado, né? Na parte certa do trabalho, sempre na parte de trás. E aqui, pra colar a pontinha, pra pontinha não ficar soltando também, eu utilizo aqui a cola Pega Mil. Essa cola é universal para artesanato, que tem secagem rápida. Ela é muito boa, seca rapidinho. Ó, passo ela aqui por dentro do ponto. Tem que fechar rapidinho também para não secar a ponta. E aqui eu corto bem rente, posso cortar bem rente. E aqui eu só vou trazer aqui, ó, o meu ponto escondendo a pontinha do fio e a cola. Assim. Sem aparecer. Está feito o meu acabamento. Nós vamos costurar agora a lateral da nossa carteira. Então, aqui eu deixo a peça do lado avesso, que é o lado de dentro, e vou dobrar aqui, deixando aqui os 8 centímetros. Então, aqui a gente vai precisar medir para deixar aqui certinho os 8 centímetros que a gente tinha deixado para fazer, para que ela possa se fechar assim. Então, marco aqui exatamente de um lado. Aqui eu acho interessante que a gente coloque os marcadores. Coloquei aqui os marcadores dos dois lados, já prendi para ficar do tamanho certinho que eu preciso, para não ficar movimentando na hora que a gente for fazer o acabamento. E agora, a gente vai juntar aqui essas partes, e aqui com a agulha de tapeceiro, já coloquei um pedacinho do fio, nós vamos fazer essa costura aqui na lateral, tá? Então, aqui a peça já está do lado certo, eu vou juntar aqui a lateral. Aqui, eu vou deixar o fiozinho pra fora, depois a gente joga ele pra dentro. Eu vou começar costurando aqui essa parte sem pegar nas correntinhas. Então, as minhas correntinhas estão aqui, que é onde a gente trabalhou com os pontos baixos. A gente vai trabalhar aqui só nesse meinho entre a nossa borda, que está aqui. Então, aqui eu pego o meu fio, esse daqui eu vou deixar pra fora, depois a gente joga ele lá pra dentro. E aqui eu só vou fazer a costura assim, trazendo de lá pra cá. Ó, pegando aqui antes do ponto aqui e antes do meu ponto aqui. Puxo. Eu quero que fique esse detalhe mesmo aqui, ó, enroladinho, se aparecer. E aqui não tem um lugar específico, a gente só vai pegando, vai juntando as partes, ó, fechando para que fique bonitinho. Não vai aparecer muito, a gente só vai fechando aqui essa lateral entre os meus pontos, ó. Sempre aqui entre esses e entre esses. Soltei aqui meu marcador, cheguei aqui na parte de cima e olha que lindo que fica, gente, esse acabamento, olha que legal. Com a bordinha aqui e com esse fio, é claro, que é mais gordinho, mais cheinho. E aqui na pontinha, eu preciso me atentar bem para reforçar bem essa parte, também aqui, porque é uma parte que a gente vai movimentar bastante quando for abrir e fechar. Então, aqui, ó, eu preciso me atentar a unir bem, podem fazer até mais de uma vez, ó, sempre os pontos aqui por trás, estou pegando ele aqui, ó. Reforcem bem aqui esta parte das quinas. Para ficar bem presinho mesmo. E aqui é isso. Esse fio aqui agora, eu vou passar lá pra dentro. Esse fio aqui também vou jogar aqui por dentro. E eu posso chegar nos dois juntos, até e dar um nó, ou apenas esconder, entrelaçando bem, passando bem entre os fios para ele não se soltar, ó. Posso virar aqui, puxo pra cá. E trazer esse outro fio pra cá também. E aqui eu só vou esconder ele aqui, entrelaçando entre os pontos aqui dentro, e passar a colinha. E a mesma coisa agora nós vamos fazer do outro lado, com outro pedacinho de fio, agora aqui deste lado de cá.
E nós vamos agora fazer a linguinha do nosso sapo. E para isso eu vou utilizar aqui agora um cisne natural algodão 6 cabos, que é um fio 100% algodão, muito macio também. O tex dele é o 465, é a cor 1098. Para fazer a linguinha, nós vamos utilizar a agulha 3,5 e nós vamos prender a linha na agulha. Então, vou passar por baixo deste fio, por cima deste, puxar os fios para baixo e ajustar aqui, puxando o fio do novelo. Aqui agora, eu vou fazer no total 13 correntinhas. Terminei de fazer aqui a minha língua e ela ficou com um tamanho total de 5 centímetros por 2 centímetros de largura. Agora, eu já posso cortar o meu fio, vou deixar um pedacinho também para fazer acabamento. Puxo aqui o meu fio para fora. E estes fiozinhos mesmo que eu tenho, eu vou utilizar para fazer o acabamento. Se por acaso vocês tiverem cortado o fio, vocês podem anexar um outro fio e prender com o outro fio. Nós vamos utilizar esse daqui e nós vamos primeiro colocar a língua aqui no nosso buraquinho, para que a gente possa fazer a medida exata de onde a gente vai colocar a língua. Então, ó, coloquem a língua aí no lugar e puxem o tanto que vocês querem que ela fique para fora. Então, eu vou deixar ela ficar deste tamanho. Vocês podem deixar até um pouquinho mais curta e é só prender um pouco mais lá para cima da carteira, tá? Quanto mais vocês subirem para prender para cá, ela vai ficar menorzinha. Eu vou deixar ela deste tamanho, assim. Com 1, 2, 3, 4, 5 pontos para fora. O sexto já está no meinho. Então, aqui agora, neste lugar, eu vou colocar, abaixar aqui a carteira certinho no lugar onde ela vai ficar. E aqui eu vou agora soltar a minha língua, vou tirar de dentro, sem movimentar lá onde eu prendi ela aqui. Para eu saber que é aqui que eu preciso agora fixar a minha língua. Então, bem no meinho da carteira, nós vamos colocar, segurando aqui e passando o fio lá para trás. Puxei aqui meus fiozinhos para fora. Agora, aqui, eu posso colocar a agulha de tapeceiro aqui na pontinha e voltar apenas dando uma prendida aqui, costurando mesmo, ó, passo aqui por dentro, nessa parte para abraçar esse primeiro ponto. A gente pode até passar por dentro aqui da linguinha para prender bem. Eu fui e voltei algumas vezes entre o primeiro e o segundo ponto, então prendi bem, ó. E agora, aqui dentro, eu vou também dar os 2 nozinhos, esconder o meu fio por dentro, passar a cola e cortar. Agora, eu vou cortar um pedaço aqui de fio do tamanho da língua, pra gente fazer um detalhe aqui dentro da língua. Pra gente deixar ela assim, nesse formato bem redondinho, assim, fazendo um círculo por dentro. Eu vou colocar a minha agulha aqui por dentro e vou passar aqui por dentro dos pontos e deixar uma pontinha aqui pra gente fazer o acabamento depois. Aqui eu vou passar só aqui por dentro de alguns pontos, como a gente tá fazendo dentro da mesma cor, ele não aparece, mas fica esse detalhe, vocês vão perceber, ó. A gente só vai passar aqui por dentro dos pontos. Aqui na hora que a gente chegar, passar por tudo, a gente vai puxar com cuidado para ela manter o formato aqui da linguinha, deixando ela arredondada, ó, ainda com a correntinha virada para cima, mas aqui vai ser o limitador para que a nossa língua não estique, mesmo com o tempo, a gente tá passando um fio por dentro. Então, como vai ser algo que a gente vai puxar bastante, né, para fechar, isso vai ajudar que ela se mantenha aqui sempre do mesmo tamanho,
sempre no mesmo lugar. Então, ó, deixa ela já no formatinho certinho, juntinha, para que ela não se abra, ó. Estão vendo que ela ficou fechadinha? A gente passou por dentro, dessa forma ela fica mais firme e mais segura para que a gente possa manusear sem ficar esticando, por ser um fio que com o tempo pode dar uma laceada. E a gente coloca esse limitante aqui dentro dos pontos, e agora nós vamos dar 2 nozinhos aqui sem puxar, tá? Para que ela permaneça no formato que a gente deixou aqui prontinho. Fiz o acabamento, já cortei os fios, deixei eles mais escondidinhos aqui dentro. E aqui a gente vai fechar agora. Aqui a língua a gente pode puxar mais seguramente, que com o tempo também não vai dar aquela laceada, porque ele está preso com o fio por dentro dos pontos. Olha que bonitinho que ficou. E agora, nós vamos fazer os olhinhos. E para fazer os cílios, eu estou utilizando aqui o Camila 1000 das linhas corrente. E a cor dele é o 000N, o tex é o 145. É um fio bem fininho, que é este fio aqui que a gente vai fazer os cílios. É um fio, olha, bem fininho. E nós vamos utilizar aqui ele duplo. Aqui eu coloquei um durex, peguei 2 pedacinhos de fio, coloquei, prendi com o durex na mesa, para que a gente consiga prender aqui os fiozinhos um por um. E aqui agora eu separei alguns pedacinhos de fios. Aqui o tamanho é um tamanho que seja suficiente para que a gente consiga segurar com facilidade. Não precisa ser tão grande, mas que seja suficiente para vocês conseguirem pegar, porque o pedaço que a gente usa é bem pequenininho mesmo. Mas quanto maior vocês deixam, mais fácil fica de colocar, um pouco mais rápido. E nós vamos fazer o seguinte, aqui eu vou utilizar a agulha 3,5 também. E nós vamos, como está preso o fio, nós vamos passar aqui por baixo do fio, segurar aqui, juntar as duas pontinhas e deixar um elinho. Eu vou pegar o elinho, passar por baixo do meu fio, laçar e passar aqui por dentro. Fiz isso, eu vou puxar e trazer para o lugar onde eu quero colocar. Então, no mesmo fio aqui, eu estou aproveitando, eu vou colocar os dois. Então, já fiz de um lado e agora eu vou mostrar para vocês como colocar esse daqui. Então, agora, ó, pego mais um pedacinho de fio, junto as pontinhas dele, faço o elinho, venho aqui por baixo do fio, laço aqui por baixo, trago para cima e passo aqui por dentro. Puxo e trago para pertinho do outro. Aqui eu não preciso fazer tão preenchido, para ele não ficar muito cheio. A gente não precisa encostar bem encostadinho, apertadinho. Só traga aqui pro lado, ó, sem apertar muito. Agora, para baixo, vocês puxem para ele prender bem firme. E a gente faz todos no mesmo sentido. Depois, eu recomendo que vocês utilizem algum pente que vocês tenham para pentear. E algo que facilita bastante para a gente separar os fios, deixar eles mais retinhos, fazer uma misturinha de amaciante, álcool e água. Além de deixar cheiroso, ele molha o fio e ele deixa o fio, ajuda o fio a ficar mais retinho. Então, deem uma borrifadinha dessa misturinha, bem pouquinho mesmo, só para vocês conseguirem depois deixar os fios mais retinhos. E aqui eu deixei ele desse tamanho. De largura aqui, eu preenchi mais ou menos, olha, uns 2,5 centímetros aqui, de uma pontinha a outra. E de altura, ele não chega a nem 1 centímetro. Tem menos de 1 centímetro, um pouquinho mais de meio e um pouquinho menos de 1 centímetro. Mas vocês podem deixar também, é lógico, do tamanho que vocês preferirem. Para os olhinhos, já estou aqui com os meus fios devidamente cortados. Já separei em 2. Os olhinhos, eu vou mostrar para vocês algumas opções que vocês podem fazer. Vocês podem fazer ele assim com cílios e podem fazer ele também sem os cílios. Por exemplo, caso vocês queiram, vocês podem fazer ele assim, apenas com um fiozinho preto. Esse daqui é um fiozinho preto também de Amigo Love, sem ser o Amigo Love Pelúcia. E ó, ele fica assim. Ou podemos fazer
virado assim. É que eu acho que ele com a curvinha pra cima, ele fica mais alegre, né? Assim, com os olhinhos fechados. E agora, com os cílios, assim pra baixo também, deixando mais a curvinha. Ou pra cima, que é o que eu vou colocar agora, com a curvinha pra cima. Assim, com o arco pra cima. Aqui eu preciso deixar eles do mesmo lado, ó, tem os nozinhos aqui atrás. Então, o lado que eu vou colocar é esse lado mais liso, que é o mesmo que está já desse lado. Aqui, nós só vamos posicionar onde a gente quer colocar os cílios. Eu vou medir aqui mais ou menos, ó, de onde está saindo a minha língua, aqui. Então, é aqui que eu vou colocar esse primeiro olhinho. E o outro olhinho também a mesma coisa, ó. Venho aqui do lado, vou colocar mais pra cá, de onde está a minha língua, tá? Eu vou colocar um, depois vocês colocam o outro também. Vou colocar um com vocês. Então, este primeiro aqui, eu decidi que é aqui que eu vou colocar os meus olhos. Ó, vou deixar ele mais curvadinho. Ó, ele mais curvadinho, eu preciso afastar um pouquinho mais da minha agulha. Então, ó, dá duas vezes a agulha, mais ou menos, ó. Uma e duas da língua. Então, aqui que eu vou colocar, agora eu só vou pegar a agulha e passar ele lá pra trás. Só ver se o arquinho está do tamanho que eu quero que ele fique. O arquinho, ok. Agora, eu vou pegar um pedacinho de fio. Nós podemos prender ele aqui embaixo. Fios escondidos, agora eu vou pegar um pedacinho de fio só e vou vir aqui bem no centro, onde eu quero que o meu arco fique de pé, e vou passar um fiozinho aqui. Ó, vou ver aqui o lugar, vou puxar um fiozinho pra cá. Aqui. E agora, só vou abraçar o olhinho aqui, essa parte do meinho. E posso até voltar pelo mesmo lugar, só que passando agora por baixo do olhinho, para segurar o arco lá em cima. Novamente, vou ver se o arco está preso no lugar que eu quero que ele fique. E aí, eu já posso, se ele estiver certinho, eu posso dar 2 nozinhos aqui atrás também. E aqui agora nós vamos fazer um detalhezinho aqui em cima dos olhos, para deixar esse formato mais arredondado, para parecer o formato de sapinho. E aqui eu já fiz desse lado, eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou começar então aqui do meio, pra gente fazer aqui esse outro contorno. Então, vou pegar aqui, nesta parte, laçar, passar aqui por dentro. Esse fiozinho menor, depois nós vamos esconder aqui por dentro, então, deixa ele aqui separadinho. Vou deixar ele pra cá, pra este lado. E aqui, nós só vamos começar a fazer os pontos baixos. Então, aqui eu vou laçar e fazer aqui o meu primeiro ponto. Venho aqui no formato, como se eu fizesse aqui o formato circular. Se vocês tiverem dificuldade, eu recomendo que vocês desenhem com giz de lousa, façam com algo que dê para apagar, que não fique aparecendo. Então, aqui, eu vou pegar aqui, fazendo nos próximos pontos, ó, na parte de cima dos pontos. Então, vou vir aqui neste daqui, que está próximo. Não tem um lugar certo, é só a gente fazer o contorno mesmo, pegando nos fiozinhos aqui de cima. Abraçando um fiozinho ou 2 fiozinhos aqui do próprio trabalho na parte de cima. Ó, peguei aqui, laço, vou fazer o segundo. Laço e faço ponto baixo. E eu vou caminhando aqui em pontos baixos. Quando eu chegar aqui na parte de cima,
Ó, caminhei nesse, eu vou vir agora aqui, pegando aqui neste nozinho aqui. Laço, faço ponto baixo. Venho aqui no próximo, laço, faço ponto baixo. Então, cheguei aqui no final, que eu só preciso ver se está proporcional com o outro que a gente já fez, se está redondinho, do mesmo tamanho e no mesmo lugar. Assim que estiver pronto, eu vou cortar o meu fio, puxar esse fiozinho aqui pra fora. Agora, com a agulha de acabamento, eu vou puxar o meu fiozinho lá pra dentro. A mesma coisa eu vou fazer com esse outro aqui da ponta, só que eu vou jogar ele aqui pra frente pra ele ficar com esse detalhezinho. Como a gente termina com ele aqui, ele termina mais cheinho. Então, eu vou passar ele aqui pra frente primeiro e puxar ele aqui pra trás. Assim. Pronto, aqui os dois. Esses fiozinhos aqui, eu já posso cortar, juntar aqui, esconder eles aqui dentro e cortar as pontinhas. E a nossa carteira de sapo super simpática está pronta, com todos os acabamentos. Olha que espaçosa, bem firminha. Aqui o detalhe da linguinha. E aqui, para fechar, a gente passa a linguinha por dentro e fecha. Esse é o nosso fecho. Olha que fofura que ela ficou. Atrás, olha que linda, bem encorpada, muito macia e gostosa. Bom, pessoal, espero muito que a de vocês também tenha ficado incrível. Deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de seguir as linhas corrente aqui no YouTube e no Instagram. Não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com outras pessoas. Obrigada por ficarem com a gente. Beijos e até o próximo vídeo.